Irmãos, irmãs, boa noite a todos. De antemão quero agradecer os irmãos que nas orações alertaram sobre a pregação de hoje, o pedido que Deus nos ajude a pregar. Os irmãos que no culto de manhã também lembraram da pregação. Agradecer a Deus pela oportunidade de participar do estudo de hoje de manhã sobre a unidade da fé. Deus abençoe a igreja, abençoe a todos nós e que o Senhor nos ajude. E precisamos muito das orações dos irmãos. Quando nós preparamos uma pregação no Espírito do Senhor, ela obrigatoriamente ela deve chegar a corações abertos para poder compreender e fazer da mensagem um exercício da própria vida no Senhor. Eu quero pedir para os irmãos que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu, o apóstolo, aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 5. Nós temos tido o estudo sobre pelo menos esse capítulo, e eu gostaria de comentar com os irmãos sobre mais este assunto que o Senhor requisita de nós quando salvos no Senhor. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo, ele diferencia bem o que está no Senhor, o que não está no Senhor, através do comportamento e da própria vida. Antes, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 1 apenas desse precioso capítulo. Leitura: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Oração. Amado Deus, queremos te agradecer neste momento a oportunidade de poder estar lançando a sua palavra, e que cada coração possa estar dilatado, expandido e aberto para poder aceitar a sua palavra. É com gratidão, mesmo imerecido, a oportunidade de estar pregando ao povo santo, ao seu povo que o Senhor resgatou pelo sangue de seu Filho amado. Neste momento nós queremos agradecer essa oportunidade, em nome dele, amém. Irmãos, já de imediato eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos, e que vai se estender do versículo 9 até o versículo 24, para que possamos permear neste tema em que ele se expande com predicativos, em que podemos dizer alguns que Paulo coleta, que são as obras da carne, e outros que ele diz a respeito do fruto do Espírito do Senhor. Outros seriam as 9 virtudes do Espírito, os 9 dons do Espírito. Antes ele elenca, ele faz um catálogo de coisas da carne, e elas são manifestas nos homens que estão ausentes do Senhor. Leamos versículo 19: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas do fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Que o Senhor seja exaltado entre nós. Como nós vemos, Paulo joga todas as cartas da mesa com os nomes, e cada um deve estar coletando as cartas que são acessíveis aos que estão se preparando para a entrada no reino dos céus, a santificação. Coisas que não devem existir em nós, e dons ou virtudes que são imprescindíveis aos filhos de Deus. Como a palavra explica, o que devemos ser, o que devemos praticar, ela também, por outro lado, nos ensina o que nós não devemos nem procurar pensar ou fazer. Vamos seguir no sermão desta noite com os irmãos, seguindo as práticas do dia a dia e que identificam o nosso domínio, isto é, onde nós estamos. O sermão de hoje é para nos situar onde nós estamos e confirmar onde nós estamos, isto é, a quem nós devemos prestação de contas e a quem nós servimos. Não podemos ter nenhuma nuvem envolta sobre o nosso alvo. Paulo cita esses irmãos, e não é uma igreja só, todas as igrejas espalhadas para aquela região, e eu acredito que essa igreja chegou até Éfeso também, que era necessário que chegasse a todas as igrejas, assim como chegou a nós. Ele enumera de início 17 obras da carne, as quais nós lemos do versículo 19 ao versículo 21. Mais ainda as suas derivações, as suas ramificações manifestadas nos homens, que ainda permanecem da velha natureza e, portanto, ausentes de Deus. Essas naturezas da carne faz parte de um pacote adâmico da nossa natureza de nascença, desde quando nós nascemos. A peça-chave desse sermão agora apresenta para nós a impossibilidade real de ser participante do reino de Deus, sendo praticantes no exercício das obras naturais do nosso nascimento. Esses desejos pecaminosos que nós aprendemos na palavra de Deus como concupiscências, desde o nascimento em Adão. Como esses apetites carnais são tremendamente malignos, contrários ao Senhor, não é possível ser do Senhor praticantes destas más obras. Atente para isso. Quando Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 e versículo 13, os que estão na sua Bíblia e querem confirmar, novamente para uma outra igreja, quando Paulo escreve a carta aos Romanos da Grécia e Corinto, e ele escreve: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Segundo essa expectativa de Gálatas 5. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, isto é, se viverdes pelo Espírito, segundo as ordenanças que nós vemos do versículo 22 em diante, mortificareis ou mortificardes as obras do corpo. E ele diz: vivereis. Irmãos, a primeiro momento, quando nós lemos, nada para nós aqui é estranho, nenhum dos pecados, inclusive. Mas a questão é: ou vive para o Senhor, ou está aqui para morrer sem o Senhor.
E estas manifestações é que vão desapontar, isto é, brotar como um broto, em que lado nós estamos. Como não existe salvo morto, não existe crentes viventes na carne. Esqueça isso. Existem pessoas que acham que por ser fracotes, carnais, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, tem plena entrada no reino dos céus. Tome cuidado com isso. A palavra orienta para mudança, para arrependimento, porque o Senhor nos salvou para uma vida, não meia vida. Não existe meio crente, nem meio morto, meio vivo. Como Ele nos suportará numa vocação antiga da carne, nós não podemos nos enganar. Decisão tomada é caminho novo. Ainda em Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo faz uma outra inserção sobre o assunto. E agora, ele fazendo uma autoavaliação, que é importante para cada um de nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo está dizendo em mim, quando ele diz em mim, a natureza dele. Eu sou consciente, eu sei, isso é uma declaração universal para os crentes, irmãos. Eu sei que em mim, na minha pessoa, não existe bem algum, não habita bem algum. Como o Senhor é 100% o bem eterno, como alguém pode ser 100% carne do mal, sendo do Senhor? Não existe essa possibilidade. Isto é um sofisma. Não existe nem 100, nem 98, nem 70. O Senhor nos salvou por inteiro. Nós não vamos ser perfeitos, mas devemos buscar o que é perfeito. Deus muitas vezes não vê as nossas ações, mas vê as nossas intenções. É nisso que habita o bem-querer em obedecer o Senhor. Obviamente, irmãos, a carne não significa o corpo em si, como nós lemos Paulo escrever. Refere-se à velha natureza da própria alma nossa. O corpo é um instrumento de execução. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, desta forma: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Olha, abster é desistir, é deixar de participar. E Pedro diz, como peregrinos, como estranhos aqui não é nosso lugar de morar, não é mais. Nós somos forasteiros. Pedro declara isso para nós, em nome de todos os crentes. E nós devemos desistir da velha natureza, porque a velha natureza, ela combate contra a alma. Evite então o combate. Como que você evita o combate? Desista das coisas da carne. E nós precisamos desistir desses apetites, e eu estou interpretando a concupiscência, que esse desejo intenso é o anseio humano, por isso que eu estou tirando o corpo, mas é humano na alma do homem, pelos domínios naturais. Desta forma, nós vamos entender que nós podemos desistir desses apetites, porque o nível de combate agressivo contra a sua alma é proporcional às abstenções que você proporciona na sua vida. Quanto mais você desiste e abandona as coisas carnais, menos combate com a alma você tem e mais presença do Espírito vai dominar na sua vida. Espero que os irmãos estejam compreendendo essa interpretação óbvia, para que possamos ter um exercício claro
do que Deus quer de nós. Portanto, meus irmãos, recuse estes estragos na sua vida. Você vai evitar machucar a sua própria alma. Consequências que nós vemos são pessoas que poderiam estar mais aptos ao serviço do Senhor, mas vivem se curando de estragos na alma. Podemos evitar. A verdade é que a velha natureza está dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos Jesus, a velha natureza não sumiu, não se evaporou. Ela ainda está em nós e está pronta para mostrar a sua face, a sua velha natureza. Ainda estamos montados neste velho corpo. Ainda estamos nele. No entanto, supridos pelo poder de Deus em uma nova vida, uma nova natureza. Seu Espírito Santo habita e somos templo, o tabernáculo de Deus. O velho deve ser combatido. Como? Desistindo dele. Em outras palavras, não dando confiança para a carne, não dando momento para ela. E Paulo usa a expressão mortificando. Mas não foi, embora mortificamos todos os dias, em cada momento, ainda não foi aniquilado a nossa velha natureza na conversão. Ela está aí bem à espera para ser manifestada, pronta. Ainda habita em nós. E isto, irmãos, é terrível. Por isso que Paulo faz aquelas manifestações sobre quão horrível sou, né? Maldito homem que sou. A nossa missão é anular o velho, afastar-se do velho e promover uma vida no Espírito Santo do Senhor. Isto é a santificação, a busca do Senhor, sem a qual não veremos o Senhor. Digo da santificação. Isto é a nova vida em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Paulo também escreve: porque Deus, ou porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É bem curto esse versículo, mas é bem claro. Deus não nos chamou para uma vida imunda, na concupiscência, mas Ele nos chamou para sermos santificados, dia a dia, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, embora a velha natureza não deve ter mais poder legal de domínio. É interessante essa expressão, poder legal de domínio. Ela serve para revelar em nós o quanto somos fracos, o quanto somos incapazes e dependentes do Senhor. Se os desejos são ardentes para nos afastar do serviço exclusivo de Deus, a presença de Deus deve ser maior. Interessante que isto é de poder e quantitativo. Esses impulsos da carne manifestam a inimizade contra Deus, pois quem é amigo de Deus não tolera atitudes que causam inimizades contra Deus. Sabemos que esses desejos, como Paulo mesmo escreve no capítulo 5 da nossa leitura, esses desejos concupiscentes da carne conduzem certamente à morte. Porque se você não vigiar sempre, há de criar uma brecha para o passado. Isto chama-se tentação, quando somos tentados. Todos nós somos tentados. Isto chama-se tentação. A única maneira de triunfar sobre esses apetites naturais da carne é andar no Espírito do Senhor, orando, em união com os irmãos, frequentando as reuniões da igreja, tendo seus devocionais diários em casa, leitura bíblica. É o apego ao que lhe interessa, porque todos nós arrumamos tempo para fazer tudo o que nos interessa.
Se o seu interesse é a santificação, certamente o seu tempo vai ser prioritário na presença do Senhor. E Paulo diz no versículo 16, do capítulo 5, digo, porém, repito Paulo para os irmãos, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Qual que é a contrapartida? Ande em espírito. Você vai resolver todas as suas questões. Quando estamos em espírito, a carne não vai ocupar espaço, porque o domínio é do Senhor. Volto a dizer, nossa vida é uma manifestação de domínios. O escrito em Gálatas, do qual nós vemos em 5,16 principalmente, Paulo mostra o quanto o velho está pronto para ser renovado em nós, para se apresentar em nós, para reativar em nós, longe de estar totalmente extirpada. Já disse aos irmãos, está no estado latente, pronta para se manifestar. Portanto, andai em espírito e estas coisas estão resolvidas. É o mapa do caminho. Por isso que Paulo escreve em Colossenses 3 e 5, atente para você ver. Quando Paulo escreve, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, nesta plataforma, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Não vamos exemplificar ou detalhar os pormenores de cada um desses predicativos, porque demandam um bom tempo, sendo que é empolgante nós vermos cada ponto desse, a significância e a atividade que exerce na vida de muitos. Quando nós fizemos esse estudo em Pereira, alguns irmãos não sabiam que estavam tão ativos em certos aspectos da carne quanto não imaginava ser. E isso é importante para nós, porque Paulo agora alerta os irmãos em Colossos. Veja que ele não escreveu para os pagãos ímpios, acostumados e ainda com a natureza antiga deles, porque os ímpios não têm batalha contra Satanás como nós temos. E a própria natureza da carne deles tem seus limites estipulados pela própria sociedade em que vivem, na questão de comportamento que a sociedade lhe imprime, ou pela educação, ou pela força. É porque Paulo mesmo diz em Romanos 2, que se deixar o homem na sua própria natureza, eles se inflamam e tornam-se piores que os animais irracionais. Então o que limita o ímpio é a própria autoridade sobre quais eles estão vivendo. De forma que não é o nosso caso. A carne é uma instrumentação natural de Satanás para as suas atividades, e é definido pelo curso da natureza. Volto a dizer pela terceira vez, em Adão. E Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da fornicação. Abster é deixar de fazer, é virar as costas, é abandonar. Agora nós vemos Paulo dizer, como já lemos em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 5, a palavra mortificai, na verdade a expressão dela é fazer matança constante, diária, a todo momento. É como uma batalha sem parar. Nossa vida é uma batalha neste mundo. E qual é a sentença dessa batalha? Ou mata ou morre. Ou você ganha vida, ou está buscando morte. Não pense, irmãos, nunca pense cada um de nós ser tão ignorante, imaginando que depois de um salvo arrependido, nada mais é preciso fazer, tipo, os meus problemas estão resolvidos. Eu sei que é óbvio estar dizendo isso para os irmãos, mas tem crentes que vivem nessa ladainha. Para mim está tudo bem, o Senhor já me salvou mesmo, e agora não preciso de fazer, só esperar Jesus voltar. Na verdade, é um diálogo pessoal sem efeito algum diante de Deus, porque não há renúncia, não há um esforço, não há aquele que
não há perseverança, nada que está contemplado na palavra de Deus. Devemos ser conscientes que a partir do momento quando você entregou sua vida ao Senhor de verdade, você iniciou uma batalha diária que começa, e você tem que ser um bom soldado de Cristo até o dia que Ele voltar. Milita a boa milícia da fé. E o Senhor vai te livrar desses males no Espírito dEle. Não podemos de forma alguma diminuir o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando, por exemplo, Ele ensinou seus discípulos para uma realidade nua e bem crua mesmo, do que eles deveriam enfrentar, experimentar e suportar. E assim fizeram. Quando em Mateus 26:41, vou ler o versículo, mas vou abrir um pouco sobre o que aconteceu, que os irmãos sabem. Quando Jesus disse nos últimos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse fato foi quando Jesus queria que eles orassem com eles, mas eles estavam com sono. Não estavam num pecado de blasfêmia, um pecado que dá exclusão de igreja. Eles não estavam acompanhando Jesus na oração. E Jesus disse: olha, realmente a carne nossa é fraca. Tipo assim, né, irmãos? Para vir para a igreja dá sono, mas para ir para outro lugar não dá tanto sono assim. Às vezes vir na igreja torna-se um pouco pacato, mas em outros lugares dá mais alegria. Geralmente nós vemos, e aconteceu isso com Jesus, com seus discípulos, orar com Jesus deu sono. É evidente que eles estavam cansados, mas deixou um alerta para nós todos que a nossa carne é fraca. Nunca confie em você, nunca dê boa avaliação para a sua capacidade, qual seja for, saúde, intelecto e tudo mais. Na verdade, e quando Jesus estava nessas últimas horas, foi o que aconteceu. Olha, irmãos, longe mais uma vez de cada um de nós admitir ou supor que nós, assim que conhecemos Jesus, aquela velha natureza da carne em Adão, em espírito nós estamos no Senhor, mas a velha natureza ainda está em nós. O que eu quero dizer para você: se mortos pelo pecado, ainda vivemos no mundo 100% de possibilidade real de contágio pecaminoso. Estão entendendo? Nós vivemos num ambiente 100% de contágio pecaminoso. E também num corpo 100% predisposto para o pecado, uma combinação letal. Mas observe o quanto nós precisamos da proteção de Deus. Nessa terra de adoecimento de pecado por contágio, combinados com essa velha natureza tentadora, é algo de acontecimento estranho para os filhos de Deus, porque nós estranhamos essa realidade. É onde Paulo diz que a alma, o espírito combate contra a carne. Isso é estranho para nós, quando nós conhecemos o Senhor. Então nós precisamos, ainda que essa situação é estranha, aprender cada dia mais, buscar socorro no Senhor, e encontrarmos cada dia mais o alívio no Senhor. E então, meus irmãos, nós vemos Paulo dizer em Romanos 7,19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Eu creio ser umas declarações mais pessoais e honestas que Paulo pôde explicar sobre a sua realidade entre nós, e é uma declaração paralela à vida de cada um de nós também, quando nós podemos interpretar melhor essas últimas falas nossas. Quando ele no capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne,
e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se você não anda fazendo o que você quer, é um sinal de que está tendo atrito, está tendo um conflito interno em você. O apóstolo não está se desculpando nesse momento e nem fugindo da sua responsabilidade, dizendo a carne é fraca mesmo, eu não consigo fazer mais nada. Ou tipo, vamos para o pecado que o Senhor vai nos perdoar, porque Ele sabe que a nossa carne é fraca. Na verdade, ele não estava tendo conformismo de realidade. Ele estava demonstrando a sua dor, a sua tristeza por não fazer acontecer 100% do bem que ele buscava para operar as virtudes do Espírito Santo na sua vida. Por isso, o seu sentimento e a sua manifestação de miséria diante da sua ineficiência. Olha, irmãos, isso é razoável quando acontece em nós, quando nós nos trancamos no quarto e podemos orar: Senhor, Tu sabes quão miserável eu sou. Sem olhar para o próximo, sem olhar para o irmão, faça essa autoavaliação. Nós precisamos muito de autoavaliação. Isso nos torna sinceros diante de Deus, ao invés de olhar para os irmãos, né? Olhar a trave, todas aquelas as parábolas que nós conhecemos. Quando nós olhamos para nós vamos ver quão grandes somos em miséria e quanto nós carecemos do Senhor. Isso deve ser rotina em nós, deve ser rotina, irmãos, para que não nasça outros aspectos diabólicos em nós, como a arrogância, a soberba, por exemplo, a prepotência, de forma que quando Paulo expõe o seu sentimento de miserável diante da ineficiência, embora a sua vontade era de acertar nessas batalhas contra a morte todos os dias, Paulo fazia batalha todos os dias e ainda dizia: eu preciso de lutar mais, eu preciso de me entregar mais. Por outro lado, se não houver esta consciência em nós, pode manifestar o orgulho. Obviamente, o orgulhoso não se coloca no lugar de um pobre miserável diante de Deus. Na verdade, vai ser um questionador de Deus. Devemos atentar como anda o nosso sentimento e a nossa perspectiva diante de Deus, até nas nossas próprias orações, para não termos a oração como aquele homem que foi orar e disse: eu pago as minhas contas, eu dou meu dízimo, eu sou honesto. Irmãos, essa lição de casa é bem ensinada entre todos nós, embora por mais que aprendemos a lição de casa e não vivamos ela, nós caímos no mesmo problema, sabendo dos defeitos, de forma que todo crente que justifica-se a si mesmo, ao invés de humilhar-se e arrepender-se, carrega os sintomas do orgulho na manifestação dos seus domínios naturais. Volta-se ao que Paulo escreveu, dos domínios naturais, carnais. É um momento em que a concupiscência está brotando sem a pessoa perceber. De forma, meus irmãos, que andar em espírito, conforme Gálatas 5,16, que é o nosso guia nesse momento de comentário, é o caminho necessário para evitar o cortejo com a cobiça, porque nós naturalmente fazemos cortejo com a cobiça, e nessa cobiça se estende todos aqueles pecados que nós observamos na nossa leitura inicial, e onde Paulo ainda acrescenta: entre coisas semelhantes a estas. A vida em Cristo sempre exigirá de cada um de nós renúncias. Vou falar 3 palavras para os irmãos: renúncia, dedicação e agonia. Renúncia, dedicação, que é apreciar a vontade de Deus, e agonia. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a tomar a cruz de cada dia.
Amém? Para que de fato cada um de nós possa seguir os seus passos nesta maravilhosa caminhada, como vimos, forasteiros e peregrinos, no entanto, irmãos, na presença do Senhor. Não esqueça que o nosso alvo é o reino eterno, de forma que Paulo exortou a igreja aos irmãos em Tessalônica com o melhor receituário a favor das atitudes de quem carrega a cruz de Cristo. Veja que interessante essa excelente prescrição que Paulo trouxe para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 5 até o versículo 22. Não é uma leitura longa porque os versículos são curtíssimos, poucas palavras em 7 versículos, vamos dizer. E Paulo diz assim em sequência: primeiro, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos, irmãos, é uma circunstância, e o regozijo, não se esqueça, que é um grau maior da alegria. Depois ele diz: orai sem cessar. Evidente, nunca parar de orar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma vida em contentamento, em tudo dai graça, independente dos fatores. É interessante isso, devo dar graças a Deus independente do que está acontecendo. Se eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, certamente eu tenho que dar graças a Ele por tudo que está acontecendo na minha vida. Ele diz também: não extinguais o Espírito, é a razão-chave da nossa vida. Não desprezais as profecias, isto é, volte a ler a palavra de Deus, examine tudo. Nós somos livres, irmãos, nossa primeira leitura. Nós somos livres quando nós lemos: estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? De forma que examine tudo. Agora você tem capacidade de reter o que é bom, você não é mais incapaz para isso. Só pode reter o que é bom quem é capaz no Senhor. Sabe discernir entre as virtudes do Espírito e as coisas da carne, o que aproxima de Deus e o que leva à morte. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Eu vejo aqui que é uma peneira de grau mais fino. Primeiro você examina tudo e retende o que é bom. Deixa na sua malha de peneira o que é bom. Não contente com isso, ele diz: quando você vê o que é bom, olhe ali se tem alguma aparência do mal e jogue fora também. É interessante que as pessoas que trabalhavam antes na roça e mexiam com peneira, ele passava a peneira e depois ele ia olhar o que restou na peneira. Então aí você vai ver de fato, com seus olhos, no Espírito do Senhor, o que de fato é bom para você. Sabe o que fica, irmãos? Só o que Deus aprova. Nós precisamos de ter esse discernimento, de ter certeza do que Deus aprova na nossa vida. E aí você vai entender primeiro o versículo 16, o que é regozijai-vos sempre. Porque quem está com a peneira na mão e com que só é bom, você vai ter alegria. Amém? Por outro lado, comportamental, o próprio apóstolo sentencia as práticas, os praticantes assíduos, vamos dizer, daquelas coisas velhas. Entra na igreja e pratica coisas velhas. Bom, isto é, mal, escrevendo. Então ele sentencia, agora é uma sentença. Primeiro ele diz o que não deve fazer, e agora ele diz das consequências de quem continua fazendo. Pode ser dentro da igreja, em qualquer lugar que estiver. E ele diz: e coisas semelhantes a estas, desses 17 que nós lemos, acerca das quais de antemão vos declaro, isto é, já estou passando para você antes das coisas acontecerem, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, e isto é gravíssimo, não herdarão o reino de Deus. Isso deve nos perturbar, se estamos reincidentes nessas coisas, mas se não estamos, deve nos dar contentamento e segurança, porque na abertura deste assunto, Paulo apela
pela responsabilidade de liberdade. E essa pregação de hoje, para o mundo que está atualmente, falar em responsabilidade é uma inexistência, não é, irmãos? Eu tenho comentado com alguns irmãos que a falta de responsabilidade lá fora e o excesso de liberdade, de libertinagem, permissividade aí fora, queira ou não, ela já está entrando na igreja. E as pessoas sorrateiramente não entendem que estão entrando numa libertinagem, não na liberdade de culto, do tudo me é lícito. Na verdade, irmãos, o que nós precisamos de entender é que Paulo chama para a responsabilidade daqueles que conquistaram ou reconquistaram a liberdade em Cristo. Isto é, meus irmãos, nunca faça o mal de graça. Retornando ao jugo dependente que um dia você saiu. Porque o uso correto da liberdade que temos em Jesus nos conduz à nova lei de alforria. Alforria, irmãos, segundo o dicionário, que nós sabemos, para que todos entendam, é liberdade de uma escravidão antiga. Nós recebemos essa carta. Ser livre deve te fazer reto, porque ninguém quer ser livre sendo escravo ainda. Ser livre te dá uma nova oportunidade na vida, e as atitudes devem ser novas. Agora, uma nova palavra: a ausência de malícia nos faz ser livre em Cristo. Para terminarmos, entrarmos na reta final da nossa pregação de hoje. Porque, irmãos, os maliciosos continuam escravos das suas próprias suspeitas. Entenda, eu quero trazer um salmo para o irmão, 34 e 21, para a irmã, para o irmão que está acompanhando. Salmo 34 e 21, parte A dele diz: a malícia matará o ímpio. Não diz dos que estão no Senhor, diz que a malícia mata o ímpio. Observaram? E Pedro, ele traz para nós uma afirmação desta mensagem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, como livres, amém? Cristo nos deu a carta de alforria, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Parece estranho para quem lê, se somos livres, mas agora somos servos de Deus. Amém, alguém tem que ser o nosso guia, alguém tem que nos ensinar o que fazer, mas não mais no método da escravidão, do pecado e da morte, mas agora como servos da vida, e da vida eterna. Porque quem está a serviço do Senhor e se aprontou, se entregou para isso, certamente deve limitar livremente, como servos leais, compromissados com a fé um dia declarada e que um dia professou, andando na fé e na esperança, como exemplares soldados do Senhor. Amém, meus irmãos? São estas poucas palavras que Deus tocou no meu coração de trazer para os irmãos. Esta pregação, ela foi preparada aqui para Bauru, para os irmãos, já há algum tempo, e Deus atendeu o nosso pedido de trazer essa mensagem aos irmãos, e creio em Deus que seja útil para todos nós, inclusive a mim como pregador, e que Deus nos ajude, nos dê a paz, e que Ele possa estar cada dia mais nos dando força para poder falar do seu nome. Amém? Irmão Daniel, é isso? Faça favor. O enfrentamento entre a carne e o espírito, a dedicação do crente, no comprometimento com aquilo a qual nós somos